Deus, ao criar o mundo e tudo que há nele, se preocupou com todos os detalhes necessários para a existência do ser humano, e um desses detalhes tratava-se da saúde do homem e seu bem-estar. Na Bíblia Sagrada, especificamente no livro de Levítico, capítulo 11, encontramos um dos textos bíblicos mais polêmicos e questionados nos dias atuais. Este capítulo trata sobre as leis de abstinência alimentar entregues por Deus ao povo de Israel por intermédio de Moisés. Este capítulo faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que contém as leis e instruções dadas aos israelitas após a saída do Egito. A lei de abstinência estabelece distinções claras entre os animais que o povo de Deus podia ou não comer, categorizando-os como animais limpos ou puros e animais imundos ou impuros. Essas regras de abstinência eram parte das leis de pureza que visavam manter o povo santo e separado para Deus, refletindo a santidade do Deus Todo-Poderoso na vida cotidiana. Mas essa lei vale até os dias de hoje? Ou ela perdeu a validade no decorrer das Escrituras? Então vamos juntos analisar o que devemos ou não devemos comer, se essa lei deixou ou não de existir. Venha, vamos estudar o que as Escrituras Sagradas nos dizem. Validade da lei. A lei de abstinência alimentar vale até os dias de hoje? A lei de abstinência é uma lei cerimonial ou lei moral? Respondendo à pergunta, podemos categoricamente dizer que a lei cerimonial não é o Pentateuco. Leis cerimoniais eram, sim, leis ritualísticas, ou seja, leis festivas, que se encontram no Pentateuco. As leis cerimoniais, ou seja, sacrifícios de cordeiros, holocaustos, observância de festas religiosas, faziam parte da expiação do pecado. Como Jesus veio, o seu sacrifício na cruz foi perfeito e totalmente suficiente para fazer expiação pelos pecados da humanidade. Podemos comprovar isto no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 22. Tais leis cerimoniais que apontavam para Cristo e a expiação não mais precisaram ser observadas, pois essas leis foram extintas na cruz do Calvário com a morte de Jesus Cristo. Podemos citar como exemplo a lei cerimonial da Páscoa, que era uma lei comemorativa pela passagem do anjo da morte no Egito, que matou os filhos primogênitos, no qual não tinhtinham a marca do sangue do cordeiro nas portas de suas casas, inclusive matando o filho primogênito do faraó do Egito, sendo a 10ª praga que libertou o povo de Deus das mãos de faraó através de Moisés. Esse sangue do cordeiro colocado nas portas já apontava para Jesus Cristo. Essa lei foi extinta com a morte dele na cruz. A Páscoa ainda é comemorada até os dias de hoje, mas ela deixou de existir desde a morte de Jesus, na cruz, sendo uma lei cerimonial. Então, podemos concluir que lei de abstinência alimentar anunciada na Bíblia Sagrada não trata-se de uma lei cerimonial, pois não aponta para Jesus, e sim de uma lei moral para ser seguida como mandamento, e que está em pleno vigor até os dias de hoje. Qual o propósito desta lei? Essa lei foi criada por Deus, pois ele se preocupou com a saúde e higiene humana. Muitos dos animais considerados impuros são hoje conhecidos por serem portadores de doenças ou parasitas, e também chamados de remosos. Se a pessoa tiver com algum ferimento e ingerir carne de animal impuro, é certo que seu ferimento inflamará. Outro propósito servia para fazer separação cultural e religiosa com outros povos. As restrições alimentares ajudavam a distinguir os israelitas das nações vizinhas, promovendo uma identidade distinta e uma vida de santidade. Ser um seguidor de Cristo nos dias de hoje nos torna simbolicamente um israelita, um verdadeiro membro do povo de Deus. Obediência e consagração. Seguir as leis morais é um ato de obediência e devoção a Deus, reforçando o compromisso do povo em viver de acordo com a vontade divina. Levítico 11,
Portanto, não é apenas um conjunto de regras de abstinência, mas uma expressão da relação de Deus com o seu povo, destacando a importância da santidade, obediência e distinção no caminho espiritual. Desde o princípio do mundo, o homem já comia carne. Quando Deus criou o homem, ele colocou à disposição do homem como alimento todas as ervas e frutos do campo. Isso pode ser verificado no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 29, me diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimentos. Podemos ver que Deus deu ao homem somente as ervas e frutos do campo, para que ele se alimentasse, não tendo o homem autorização de Deus para comer carne. Mas podemos ver que no próprio livro de Gênesis, o homem já sabia o que era animal limpo e animal imundo. Isso pode ser comprovado no capítulo 7, versículo 2, quando Deus manda Noé entrar na arca e diz assim: De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Mas como o homem sabia o que era animal limpo e animal imundo, se o capítulo 11 de Levítico só viria tempos depois com Moisés? Devemos ter a sabedoria de entender que Deus, ao criar Adão e Eva, ele ia em toda a viração do dia para passar orientações ao casal, como diz no capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, e entre essas orientações, com certeza, estava a dos animais que seriam limpos e os que seriam imundos. E quando o homem passou a comer carne? De acordo com as Escrituras Sagradas, mais precisamente no livro de Gênesis, capítulo 9, após Noé sair da arca, Deus entregou em suas mãos, ou seja, na mão da humanidade, os animais para alimento. Isto está registrado no capítulo 9, o versículo 3, do livro de Gênesis, que diz assim: Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Devemos ter sabedoria para entender que a expressão tudo que se move e vive é com limite, pois nós sabemos que alguns animais se movem sobre a terra, mas nós não devemos comer. Podemos dar como exemplo o urubu, o tapuru, os vermes. Todos esses animais se movem sobre a terra, mas convém comê-los? Então é com limites que Deus entregou todos os animais nas mãos dos homens. E após instituir a lei dos animais limpos e dos animais imundos, colocou mais limites ainda. Deus colocou para o homem a lei para que ele pudesse ter uma vida saudável e não se alimentar de qualquer coisa. A lei de abstinência alimentar está consagrada no livro de Levítico, capítulo 11, e também é repetida no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 3 ao 21. Mas para entendermos o que diz a lei de abstinência alimentar, precisamos abrir nosso coração e partirmos do seguinte princípio: o que a Bíblia falar que se pode comer, entendamos que será alimento. O que a Bíblia falar que não se pode comer, não será alimento, a Bíblia chama de coisa imunda. Este será o primeiro princípio para entendermos o que se pode ou não comer. O que pode é alimento. O que não pode não é alimento. Quadrúpedes. Começamos falando sobre os animais quadrúpedes. A Bíblia define 2 características que os animais quadrúpedes devem ter para poderem servir de alimento ao homem. A primeira característica é unha fendida e casco dividido em 2. O animal deve ter a unha com uma fenda e o casco da unha deve ser dividido em 2 partes, ou seja, um casco fendido, isto está em Levítico 11:3. A outra característica é que o quadrúpede deve ruminar, ou seja, deve mastigar e digerir o alimento em um processo que envolve regurgitação e remastigação do mesmo. Se um animal quadrúpede tiver ambas as características, casco fendido e ruminar, ele é considerado puro e apto para o consumo segundo as leis alimentares bíblicas. Se faltar uma dessas características, o animal é considerado impuro.
Por exemplo, o porco tem unha fendida com casco dividido em dois, mas não rumina e por isso é considerado imundo, ou seja, não é considerado alimento. Animais marinhos. Já a lei para os animais que há nas águas especificam quais criaturas podem ser consumidas e quais são consideradas imundas. Para um animal da água ser considerado puro e apto para consumo, ele deve ter as seguintes características. Deve ter nadadeiras ou barbatanas e deve ter escamas cobrindo seu corpo. Essas características se aplicam a todas as criaturas que vivem em águas, sejam de rios, lagos ou mares. Somente os animais aquáticos que possuem tanto barbatanas quanto escamas são considerados puros e podem ser consumidos. Animais aquáticos que não possuem essas características, como crustáceos, por exemplo, camarões, caranguejos, lagostas e moluscos, como ostras e polvos, são considerados impuros e não devem ser consumidos, segundo as leis de Levítico 11, ou seja, esses animais não são considerados como alimentos. Aves. Em Levítico 11, a Bíblia não fornece uma lista detalhada de aves que podem ser consumidas, mas em vez disso, especifica as aves que são proibidas para consumo. Isso implica que as aves não mencionadas na lista de proibição são consideradas puras e aptas para consumo. As aves proibidas são geralmente predadoras ou carniceiras. Aqui estão algumas das principais características: a águia, o abutre, o corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, o falcão, a cegonha, a garça, o morcego. Essas aves são proibidas principalmente porque são predadoras, carniceiras ou consideradas ritualmente imundas, não sendo desta forma consideradas alimento ao homem. Insetos. Segundo a Bíblia sobre os insetos, a maioria deles é considerada impuro e, portanto, não apta para o consumo. No entanto, há uma exceção. Alguns tipos específicos de insetos podem ser consumidos desde que possuam certas características. Os insetos que podem ser consumidos, de acordo com Levítico 11, 21, 22, são aqueles que possuem pernas articuladas para saltar sobre a terra. Podemos citar gafanhotos, incluindo os de várias espécies, grilos e locustas. Esses insetos são considerados puros e aptos para o consumo porque têm pernas traseiras que lhes permitem saltar. O restante deles não é considerado alimento para o homem. Todos os outros tipos de insetos que não possuem as características acima são considerados imundos e não devem ser consumidos. Isso inclui insetos que rastejam ou têm asas, mas não possuem pernas para saltar, como moscas, besouros, formigas e outros. Em Levítico 11, 27, temos a regra referente aos animais que andam sobre quatro patas, ou seja, quadrúpedes, que não têm nenhuma das duas características iniciais do capítulo de Levítico, e isso os tornam imundos. O versículo diz: "E de todos os animais que andam sobre quatro patas, os que andam na planta dos pés serão impuros para vós. Qualquer um que tocar nos seus cadáveres será impuro até a tarde." O versículo refere-se a animais quadrúpedes que andam sobre as suas patas, ou seja, que têm pés em vez de cascos fendidos. Esses animais incluem, por exemplo, cães, gatos, ursos, rato, doninha, o lagarto, crocodilo, lagartixa, camaleão, entre outros. Esses animais são considerados impuros, segundo as leis de abstinência de Levítico. Isso significa que o povo de Israel não podia comê-los nem tocar nos seus cadáveres sem se tornar ritualmente impuro. A impureza ritual significava que a pessoa que tocasse um desses cadáveres ficaria cerimonialmente impura até o pôr do sol, precisando se purificar antes de participar de atividades religiosas. A menção desses animais como imundos também implica que eles não são aptos para o consumo humano, de acordo com a lei. O versículo 34 e 35 explicam que todo alimento que se come, ou seja, animal limpo, que for preparado junto de animal imundo, será considerado imundo.
Podemos citar como exemplo de estar em um restaurante e pedir uma chapa no qual venha animais limpos e imundos juntos. A Bíblia diz que vós será imundo. Temos também no versículo 41 e 42 que todo enxame de animais e os répteis que têm 4 pés ou muitos pés, que rastejam sobre o ventre, são considerados imundos, não sendo considerado alimento. Vejamos que interessantes são os versículos 45 e 47, pois eles falam no presente e não no passado. O versículo 45 diz assim: Eu sou o Senhor que vos faço. Vejam que a Bíblia não fala vos fiz, e sim vos faço subir da terra do Egito, ou seja, do mundo em que vivíamos perdidos, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos. Vejam Deus cobrando nosso esforço para não vivermos em pecado, porque eu sou santo. Continuando no versículo 47 diz assim: Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Reparem que Deus também fala no presente. Ele não diz podiam comer, e sim podem. Refutações. Lembremos que a lei de abstinência é uma lei moral criada por Deus e que está em pleno vigor até os dias atuais. Segundo lembrete é que Deus é imutável, ou seja, Ele continua sendo o mesmo Deus até os dias de hoje. Isso pode ser comprovado em Malaquias 3,6 e Hebreus 13,8. Sabemos que Jesus é o próprio Deus que veio em carne e osso nesta terra e estava em missão, e que Ele não vai invalidar ou revogar nenhuma lei moral dada por Ele no Antigo Testamento. Isso se comprova em Mateus 5,17. Vimos também que a palavra de Deus é cirúrgica quando trata-se de abstinência alimentar, nos mostrando quais animais são considerados alimento e quais não são. Mas o ser humano, muitas vezes apoiados em tradições, preferem satisfazer a vontade do coração e da carne e procuram achar em algumas passagens bíblicas que de alguma forma foi mudada a lei de abstinência ou que ela foi extinta, podendo assim se comer de qualquer coisa. Vejamos algumas delas. Marcos 7,19. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Estamos diante de uma das passagens bíblicas mais utilizadas pelas pessoas que querem comer qualquer coisa, não se preocupando se é limpo ou imundo, desobedecendo assim a ordem de Deus. Mas se tivermos o mínimo de percepção, podemos ver em toda a Bíblia que ela não fala alimento limpo e alimento imundo, e sim alimento limpo e coisa imunda, ao que não se pode comer. Desta forma, a famosa frase, e assim considerou ele puro todos os alimentos, veremos que se refere apenas a animais limpos. Entendamos assim, os animais que Deus diz em Levítico que se pode comer é obviamente alimento. E o que Deus fala sobre os animais que não se pode comer não é alimento, é coisa imundo segundo a Bíblia. Então, quando Jesus considerou puro todos os alimentos, foram os alimentos limpos. Mas se são limpos, por que Jesus considerou puro? Porque os apóstolos estavam comendo o alimento sem lavar as mãos, no qual é uma tradição dos judeus lavar sempre as mãos antes de comer, sendo essa a explicação e o contexto do capítulo 7, que vão dos versículos 1 até o 23. Além disso, o povo judeu jamais comia coisa imunda, e sim alimento limpo, e devemos fazer o mesmo. Para fechar este raciocínio sobre Marcos 7,19, temos ainda um contexto desta fala de Jesus em Mateus 15,20, que diz assim: São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Provando-se que o tema falado em Marcos 7,19 era realmente a sujeira que entraria no homem ao comer sem lavar as mãos, e não animal imundo como se pensa. Atos 10:13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Essa passagem bíblica não fala nada a respeito de alimentação, e sim da aceitação dos gentios como povo de Deus.
Um gentil centurião chamado Cornélio, que era romano, teve uma visão de um anjo do Senhor que disse para ele mandar mensageiros atrás de Simão Pedro, que estava em Jope, e ele assim o fez. Pedro, no outro dia, ao esperar a preparação de sua comida, entrou em estado de êxtase e também teve uma visão, no qual viu o céu aberto e um lençol descia diversos animais imundos, e a voz do céu mandava que ele comesse. Pedro de imediato fala que nunca havia comido coisa comum e imunda. E a voz disse para ele não considerar comum o que Deus havia purificado, que era o povo gentil. Esta passagem está falando sobre a união do povo gentil com o povo judeu, tornando todos como povo de Deus, nada tendo a ver com alimentação. Deuteronômio 12:15. O imundo e o limpo dela comerão, assim como se come da carne do corso e do veado. Esta passagem fala diretamente sobre o homem limpo e o homem imundo. Não se refere ao alimento ingerido, e sim quem poderia ingerir o alimento, e isso pode ser comprovado no versículo 22 deste mesmo capítulo, que diz assim: Porém, como se come da carne do corso e do veado, assim comerás destas carnes. Destas comerá tanto o homem imundo como o limpo. 1 Timóteo 4, versículos de 3 até 5. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças. Essa passagem fala sobre a apostasia do ser humano nos últimos tempos. Apostasia esta que, através de tradições, permite que sejam implementadas algumas proibições, como o casamento do sacerdote, muito utilizada pelas igrejas desde o Império Romano, e também a proibição de comer certos alimentos em certas épocas, como acontece comumente durante a chamada Semana Santa, no qual deixa-se de comer carne vermelha e passa-se a comer peixe no período comemorativo, fato este muito utilizado pelo catolicismo, nada tendo a ver com animais limpos e imundos. 1 Coríntios 10:25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Esta também é uma passagem da Bíblia, muito utilizada para justificar o consumo de qualquer animal. Mas o que a Bíblia diz é justamente de alimento, ou seja, animais limpos, pois vimos que animal imundo não é considerado alimento segundo Levítico 11, e sim de animais limpos que possivelmente estejam sacrificados a ídolos, coisa muito comum que acontece até os dias de hoje. Então compremos o alimento, que é o animal limpo, e sem questionar devemos dar graças e comê-lo. Assim purificaremos este alimento do sacrifício a ídolos. Este contexto está no capítulo 8, versículo 7 deste mesmo livro de 1 Coríntios, que diz assim: Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. Jó 14:4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Essa passagem nos mostra que o que é impuro não pode ser purificado, ou seja, mesmo que o animal imundo esteja sendo oferecido para se comer, não poderá ser purificado, mesmo dando ações de graça. Jó 5:20. Na fome te livrará da morte. Para finalizar este estudo, podemos ter a certeza que o nosso Deus nos prova a maneira dele. Então devemos ter a consciência de que a obediência à palavra de Deus é melhor para nosso bem. Então, quando a situação apertar e só tiver coisa imunda para se comer, Deus te livrará da morte. Não vá sucumbir a ensinamentos de que será preciso comer coisa imunda quando a prova chegar. E sim, confia no teu Deus, que Ele não te desamparará. Chegamos ao fim deste estudo bíblico. Esperamos ter ajudado a todos a compreender a importância de obedecer às leis de Deus. E se quiserem saber mais, a Bíblia te mostra.